Irmãos, nós vamos estar então prosseguindo o nosso estudo do discipulado. Hoje nós estaremos abordando o assunto a santificação. Esse assunto também já foi abordado numa terça-feira, até mesmo por mim, lá na Confissão de Fé de Westminster, a respeito desse ponto, desse capítulo da santificação. Então nós vamos estar mais uma vez abordando esse assunto junto com a igreja. Nós vamos estar fazendo a leitura de 4 textos, que vai nos dar base para o estudo dessa manhã. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham em suas Bíblias ou na projeção. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Diz assim a palavra de nosso Deus: pois essa é a vontade de Deus. Repito, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 7 novamente, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agora, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Volte algumas folhas aí, anterior aí, para você achar Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim então a palavra de Deus: assim, pois, amados irmãos meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Olha a palavra importante aí: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Outro texto, Hebreus. Agora nós vamos jogar umas folhas para frente. Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João, um pouquinho mais para frente, agora o último texto. Primeira carta de João. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E esse que é o nosso anseio, nosso objetivo maior. Esse texto aqui de João nos alertando que nós ainda veremos de ser. E esse deve ser o nosso anseio lá na glória. Vamos orar. Amado e querido Deus, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos concede a bênção da vida, ó Deus. Obrigado por podermos acordar nessa manhã e podermmos contemplar esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde, obrigado pela provisão, obrigado, ó Deus, por podermos estar aqui agora na casa do Senhor nessa manhã. Pedimos ao Senhor, querido Deus, que o Senhor nos fale nessa manhã, através do Espírito Santo do Senhor. Usa o teu servo aqui, ó Pai, nessa manhã, para que possamos
nessa manhã, aprendermos mais acerca do Senhor, ó Deus, e possamos nos atentarmos, ó Deus, como que deve ser o nosso dia a dia, o nosso comportamento diante do Senhor. Nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, possamos, ó Deus, cada dia mais termos uma vida que dignifique o nome do Senhor. Por isso, nos admoeste nessa manhã, nos fale nessa manhã, para que possamos sim, ó Deus, cada dia mais estarmos com a nossa vida aos pés do Senhor. Abençoe-nos, fala-nos, é no nome para a glória do Senhor que oramos. Amém, Senhor. Portanto, irmãos, eu gosto de falar que o processo de salvação é um pacote do processo de salvação, que nós estamos desmiuçando ele pedacinhos por pedacinhos, que acontece de uma vez. Mas para que possamos entendê-lo, nós estamos, o processo de salvação, vindo assim, partes por partes, né? Então vimos que nós somos um povo que foi escolhido, um povo que foi chamado, um povo que foi justificado, porque nós precisávamos dessa justificação, tornarmos justos diante de Deus. Então, isso aí que nós vimos até agora, diante desse processo. Então, esse povo que somos nós, um povo que foi escolhido, que foi adotado, que foi justificado, é um povo que agora precisa de receber um tratamento, para que quando, igual nós lemos aqui em 1 João, chegarmos no nosso ápice, no cume, no momento primordial do cristão, que momento que seria esse? Renata, fala alto para mim. Seria qual ou aonde? Ver a glória de Deus no céu. E esse processo, dentro do processo do pacote da salvação, chama-se glorificação. Então, quando chegarmos na glorificação, que nós vamos conseguir o ápice, quando nos assemelharmos, o texto que fala, nós vamos nos assemelharmos a Deus, nós vamos ter um corpo santificado, semelhante ao de Deus, vai ser só lá na glória, só no céu. Quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, e nós subiremos com aquele corpo celestial preparado para nós passarmos a eternidade no céu. Mas antes que isso aconteça, nós, que então estamos fazendo parte desse pacotão aí, tem um processo a ser feito. Tem uma caminhada a seguirmos aqui na terra, aqui neste lugar. Pode ser uma caminhada longa, assim de 70 e quantos, Nelson, que você já fez? Só 70? Pode ser um processo de 70 anos. Temos o Alberone da vida lá, que temos 80 e 89. Pode ser uma caminhada longa. Pode ser uma caminhada mais breve, de 20 e poucos anos aqui nessa terra. Pode ser de um ano. Mas a caminhada será feita. E agora, dentro dessa caminhada, tem um processo, irmãos. Aqui, olha, a santificação é um processo para a perfeição. E esse processo tem alguns pontos, algo a ser observados, que cabe a nós. Muita coisa cabe a nós. A maioria não. A maioria cabe a Deus. É isso aí que nós temos então que entender também, que há a parte de Deus, nessa questão aqui, há a parte de Deus, mas há uma parte nossa a ser feita, para que esse processo, então, se realize em nossas vidas. Então, esse processo é essencial para a vida cristã. É uma obra pela qual Deus, em sua graça, ou seja, Deus nos deu esse presente, nos molda a imagem dele, preparando-nos para a perfeição que alcançaremos lá na glória. A santificação, então, não é um evento instantâneo. O chamado é instantâneo. Vem, Lucas. Vem, eu te quero, você é meu, é instantâneo. Agora, a santificação não. A santificação, após esse chamado, é um processo. É algo que nós vamos tendo
dia a dia, alcançando dia a dia, melhorando dia a dia, que cabe a nós algumas coisas que nós veremos. Mas uma caminhada progressiva que envolve, então, essa ação divina em nossas vidas e um esforço humano, guiados pelo Espírito Santo e fundamentado na palavra de Deus. Então, irmãos, a santificação, então nós vamos ver como lemos em 1 Tessalonicenses 4, que é um mandato divino para todos os cristãos. Lá o versículo fala assim, olha, a vontade de Deus é que santifiquemos. Então, irmãos, Deus quer isso para nós. Deus quer isso para nós. Então, assim, olha, que maravilhoso nós então podemos perceber que Ele quer que nós melhoremos. A santificação, então, é um processo que vai nos melhorando, nos aperfeiçoando para o nosso momento melhor. Eles falam que o vinho, né, ele vai, com o passar do tempo, né, ele vai melhorando. Eles falam, os vinhos bons, os vinhos mais velhos que vão aperfeiçoando e tal. Nós seguindo esse pensamento, nós como cristãos, na nossa caminhada, na nossa busca da santificação, quanto mais a vivência nossa formos alcançadas diante de Deus, quanto mais dias tivermos aqui na terra e que nós executarmos isso na nossa vida, mais estaremos melhores, ou pelo menos assim deva ser, irmãos. Porque a palavra de Deus até fala do leitinho, né? Uma hora a palavra de Deus fala assim, olha, você não pode mais ficar recebendo leitinho como criança a vida toda, não. Não é, Carlinhos? Uma hora você tem que começar a pegar um alimento aí mais pesado. Né? Um adulto não pode ficar só na papinha, só no peito materno. Não, o peito materno vai até um tempo, depois, não, mas já não é o bastante mais para a criança. Até a criancinha recém-nascida, né, Renata, que entende, uma hora o leite materno tem que ir aumentando algumas coisas. Então nós, irmãos, temos que almejarmos algo a mais na nossa vida espiritual, nessa carreira, nesse processo de santificação. Você tem que querer mais de Deus, você tem que querer ser melhor. Amanhã eu devo ser melhor do que eu fui ontem, espiritualmente falando. Então é importante, olha assim, olha, o desejo de Deus é que nós sejamos santificados, busquemos a santificação. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus requer isso de nós. Esse versículo estabelece que Cristo coloca essa questão para nós como não é algo opcional, é Deus quer. Fala assim, olha, eu quero isso para você, irmão. Eu quero e ponto. Eu não vou querer me santificar. Não, você tem que querer, porque Deus quer isso para você. Para mim está bom do jeito que está. Eu já decorei o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Está bom demais, já sei o Salmo 23. Não, irmãos, vamos querer mais. Vamos buscar mais de Deus. Vamos entender que isso é algo que Deus quer para nós. Deus, então, não apenas deseja que sejamos santos, mas Ele, nessa vontade dEle, irmãos, Ele providenciou meios para que isso seja alcançado, que nós, assim, alcancemos isso. Então, nessa nossa caminhada da busca da santificação, é algo que nós possamos ficar tranquilos, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus vai providenciar o meio, o caminho, para que isso seja possível. A santificação, então, começa com essa obra redentora de Jesus Cristo, que foi ali na cruz, que nos purificou do pecado, nos capacita a viver para a glória de Deus. Assim, a santificação é tanto um chamado como uma promessa. Deus nos chama à santificação e nos equipa para alcançá-la. Lá em Efésios 4, de 1 a 3, esse texto nós não lemos. Deixa eu fazer a leitura dele. Efésios 4,
de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A santificação, então, irmãos, implica em coerência entre a vida cristã e o chamado cristão. Aqui nós vemos que ele exorta a nós a termos uma vida digna a que fomos chamados. Uma vida digna de verdadeiros cristãos. Por isso que tem que haver essa busca, porque agora nós somos um povo separado, um povo que foi escolhido, um povo diferente. E aí então, essa diferença tem que ser vista em nossas vidas. Então, vendo como? Com uma vida digna, com atitudes dignas de cristãos, daqueles que foram realmente chamados, daqueles que receberam esse presente vindo da parte de Deus, e que isso tem que ser algo que nós temos que buscar. A nossa vida deve ser um testemunho vivo do Evangelho. Viver de modo digno requer vigilância constante, um compromisso com a integridade. Por exemplo, em um mundo em que muitas vezes valoriza egoísmo, autossuficiência, o cristão então é chamado a demonstrar o amor sacrificial e humilde. Então, irmãos, essa coerência entre fé e prática é um sinal claro de que a santificação está em andamento em nossas vidas. Então, a nossa vida, o nosso comportamento tem que estar condizente com o chamado nosso, com o nome que nós recebemos agora de cristãos, pequenos cristos, aquele que segue a Cristo. E qual que é o comportamento daquele que segue a Cristo? É uma vida de santificação. E em Filipenses 2:12, fala assim que a santificação então é um processo que exige um esforço consciente, aonde que nós vemos aqui desenvolver. Desenvolver aqui, irmãos, é fazer crescer, tornar-se maior, mais forte, fazer progredir em sua vida. Então você tem que fazer com que essa santificação cresça em sua vida. Então Paulo fala à igreja de Filipos aqui, olha, faça com que essa vida de santidade sua cresça cada dia mais, fique melhor cada dia mais, desenvolvei ela. Quando nós fazemos exercícios físicos, você começa a desenvolver o seu físico, os seus músculos. Eu ia pedir o Vinícius para vir aqui na frente, não, brincadeira. Mas assim, o que acontece? Você vai desenvolvendo, né? Eu vou desenvolver melhor os membros superiores, os membros inferiores, né? Para desenvolver os músculos, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Tem que fazer algo. E esse algo é um exercício. É um exercício físico, específico para aquilo. Dentro da área espiritual, para que você então desenvolva a sua santidade, você tem que fazer algo, um exercício também, só que é um exercício espiritual. Para que você faça com que ela cada dia mais cresça, fique melhor, mais bonita. A sua santificação, colocando para esse lado aí também. Então essa expressão destaca uma responsabilidade nossa nesse processo. Então agora onde que nós vemos que é algo que nós temos que fazer, é algo que cabe a nós, é algo que nós precisamos ter como uma regra em nossa vida. Aí você me fala, Rubens, mas como nós vamos desenvolver essa santificação? Com vida de intimidade. Agora vamos lá. Carlinhos, me fala uma coisa aí, bem alto, que nós poderíamos desenvolver a nossa santidade aí. Um ato, uma coisa que nós poderíamos fazer na nossa vida
para que possamos desenvolver aí a nossa vida de santidade? Podemos ser humildes. Vamos lá. Renata, fala uma coisa aí. Ser disciplinado. Ana Paula. Lendo a Bíblia. Jossane que está do lado, fala uma coisa aí que nós podemos fazer para desenvolver a nossa oração. Podemos orar. Orar, ler a Bíblia e dentro disso ser disciplinado, ser humilde. Lucas, você consegue lembrar de mais alguma coisa aí? Buscar comunhão com os irmãos. Vocês lembram daquela, do exemplo assim que dá da fagulhazinha? A gente que gosta de um churrasquinho, né? As brasas tudo bonitas. Aí você vai lá, pega uma das brasinhas, tira ela de dentro da churrasqueira e põe ela do ladinho ali. Rapidinho, o que vai acontecer com ela? A comunhão é importante para as nossas vidas. Muitas das vezes nós temos uma vida de oração, glória a Deus por isso, temos uma vida de leitura da palavra, glória a Deus por isso, mas nós nos omitimos de ter uma vida de comunhão. Isso não é necessário. Para quê? Para que eu vou querer estar do lado da irmã Ana ali na igreja, dar um abraço nela à noite e falar: boa noite, irmã Ana, que bom que a senhora está aqui, poder sorrir para ela, conversar com ela, como é que foi a semana, irmã? Ah, foi bom, irmão, glória a Deus, não tive luta. Ô, irmão, vou orar por você. Ah, ora por mim, irmão. Ah, passei mal. Beth, não, Beth. Vamos estar aqui louvando ao Senhor no nosso culto, juntos. Isso é importante, irmão. Você com a sua vida, você proporcionar momentos agradáveis ao irmão, ser bênção na vida do irmão, nós podemos ser bênção na vida do irmão. De N formas. Apenas um bom dia, um WhatsApp. Como é que foi o seu dia, Nelson? Foi bem. Aí o Nelson responde: opa, o Rubens lembrou de mim. Ô Jonas, como é que está aí, Jonas? Você ia fazer uma cirurgia? Eu lembrei de você essa semana e não fiz o que eu estou falando que eu deveria ter feito. Me perdoe, irmão. Eu lembrei que você falou que ia fazer uma cirurgia. Eu falei: cadê o Jonas? O Jonas. Ah, eu vou mandar uma mensagem para o Jonas, como é que está aí e tal. Não fiz, irmãos. Deveria ter feito. Aí cheguei de manhã: como é que foi, Jonas? Não, tal. Mas é importante para nós, irmãos, nos importarmos com o nosso irmão, o querermos o bem para o nosso irmão, o exercitarmos essa comunhão, também é importante para a nossa vida de santificação. E aqui o texto aqui de Filipenses fala assim, olha, e executais com temor e tremor. Isso não é para que nós ficamos com medo, mas é um profundo respeito. Isso aqui fala assim, essa atitude nossa tem que ser executada com respeito, profundo respeito. Nós temos que fazê-lo, vamos fazer com respeito, vamos fazer o negócio direito. Vamos ter uma vida de santidade na presença, de busca de santidade na presença do Senhor, mas vamos fazer um negócio aqui, ó. Não de qualquer jeito, não. A própria palavra de Deus fala assim, fazei tudo com ordem e decência. Irmãos, na área espiritual, nós temos que nos atentarmos, que muitas das vezes é o tal do jargão, que às vezes, hoje eu acho que a gente não vê muito isso não. Aí chega alguém para cantar ali na frente, canta desafinado. Foi para o Senhor, irmão. Não, se é para o Senhor, então vamos tentar melhorar. Né? Vamos tentar fazer algo melhor. Né? E aí às vezes fala assim, para o Senhor foi desafinado, mas o meu coração, irmão, ótimo, sem quis fazer e tal, mas vamos aperfeiçoar para que você faça algo legal, algo interessante, algo bom para o Senhor. Nós vamos fazer um evangelismo, não vamos, então, entregar um folheto qualquer. Não, Jesus te abençoe. Entrega um folheto, mas entrega direitinho. Né? Deus tem algo maravilhoso para você, viu? Jesus te abençoe. Tudo que nós fizermos, vamos fazer com reverência, fazer bem feito. Filipenses 2:13
nos diz algo importante, que Deus é o autor e sustentador da santificação. E tem a frase lá que diz, olha, é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, queridos, até a vontade nossa de querermos buscar uma vida de santidade, vem do Senhor. Deus que opera em nós tanto o querer como o fazer. Então, nós temos que entender que essa vontade que surgiu no meu coração quando Deus assim me chamou, me transformou, me tornou filho dele, me lavou com o sangue do Cordeiro, ele colocou esse desejo no meu coração. Santifique-se. Eu quero que você santifique. Não é a vontade de Deus? Ele colocou, então, olha, santifique-se. Porque é aquela questão que nós temos que olhar assim, tudo é do Senhor, vem do Senhor. Até isso, irmãos, que muitas vezes, eu quero, aí, com as minhas forças de mim mesmo, eu sou super crente. Não, irmãos. É o Senhor que colocou esse desejo aí. Então, até o desejo de fazer veio do Senhor, e agora o fazer vem do Senhor também. E nós vamos ver aqui, olha, que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios. Esse texto também nós não lemos. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, para nós vermos. Segundo Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, queridos, aí você fala assim, olha, o desejo de nós buscarmos a santificação vem do Senhor, e a condição de buscarmos essa vida santificada vem do Senhor. E Ele nos condiciona através de quê? Da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo que habita em nós, que vai nos dar essa condição de buscarmos essa vida santificada. Então, aí você fala assim, de minha força. Não, é o Espírito Santo que está em nós, que vai nos dar essa força, que vai nos ajudar nessa batalha espiritual. Quando eu falei que na terça-feira nós falamos nessa busca de vida de santificação, é uma luta tremenda. Quando eu falei num desenhozinho que existia uma época para trás aí, desenho animado, que tinha os dois anjinhos, um anjinho vermelhinho, de um lado assim falando no ouvido do camarada, e o outro anjinho branquinho com a auréolazinha. O vermelhinho ficava assim no ouvido do cara assim, faz isso errado, acho que era do Pateta. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o anjinho de cá falava assim, não faz não. Ele virava para o lado de cá, não. A nossa vida espiritual, irmãos, é essa verdadeira batalha entre o velho homem, que ainda está aqui dentro, e do homem novo que nós recebemos. O velho homem vai sempre pender, vai sempre falar assim, faz a coisa errada, meu jovem. É bom. Pode fazer. E aí o novo homem, o homem espiritual, está assim, não faz. Não faz isso, Breno. Não faça isso. E dentro dessa luta espiritual que nós temos dentro de nós, para buscarmos a nossa vida de santificação, Deus, então, na sua maravilhosa graça, deixou para que nos ajudássemos nesse momento de vida de santificação o Espírito Santo de Deus, que está nos ali, nos dando ferramenta, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, porque no nosso dia a dia nós sabemos disso. Infelizmente nós estamos, um dia nós estamos aí cheios de fervor, cheios de esperança, cheios de Espírito Santo, no outro dia,
escorrega daqui, escorrega dali. E você, misericórdia, Senhor, misericórdia, complicado, me ajuda. As provações estão grandes. O inimigo está tentando. É o nosso dia a dia. Mas graças a Deus, irmãos, que na nossa vida diária, na nossa conduta diária, na nossa busca na vida de santificação, nós temos o Espírito Santo de Deus ali nos incomodando, nos dando força, nos ajudando nessa nossa caminhada. Então, o Espírito Santo, ele é o agente da santificação. Ele que age em nossas vidas. Para que nós, então, consigamos, nessa vida de busca de santidade, sermos transformados à imagem da glória de Cristo e alcançarmos o nosso momento maior, o nosso desejo maior, o nosso momento maior, que é estarmos ali no céu, na glória, junto com Cristo. E aí nós vemos também em 1 Pedro 2,2, que tem um texto bem conhecido nosso. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Assim, irmãos, como um bebê deseja esse leite, nós temos que desejar o leite espiritual. Precisamos da palavra de Deus para crescer. O Espírito Santo de Deus é o agente. E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar nesse crescimento. A palavra de Deus é o alimento essencial para a nossa santificação. Ela nos instrui, ela nos corrige, consola, guia. E sem um engajamento regular com as Escrituras, o nosso crescimento espiritual será atrofiado, porque nós precisamos desse alimento espiritual, irmãos. Nós precisamos, na nossa vida diária, cotidiana, nos alimentarmos da palavra. O Espírito Santo vai nos falar, enquanto estivermos aqui alimentando, vai aplicar isso que estamos lendo em nossas vidas, vai nos orientar, falando, isso que você leu, é para você fazer dessa forma. Opa, obrigado, Espírito Santo, Senhor, que o Senhor me orientou aqui acerca da sua palavra. Então, irmãos, nós não podemos nos omitir de ler a palavra, de alimentarmos diariamente da palavra de Deus, para que esse crescimento espiritual, essa vida de santificação cresça, com a instrumentalização do Espírito Santo, mas com a ajuda, o alimento que a palavra de Deus tem que andar em conjunto. Nós precisamos disso. A leitura e meditação da palavra nos ajudam a discernir, a entender a vontade de Deus. E mais que isso, irmãos, a aplicá-la em nossa vida diária. Nós podemos olhar como, por exemplo, ao estudar os ensinos de Jesus, lá no Sermão do Monte, nós aprendemos a viver uma vida de humildade, que nós já falamos aqui, a amar nossos inimigos, né, aqueles que buscam o nosso mal. A palavra é como uma bússola que nos mantém no caminho da santificação. Né? A bússola é a orientação para o navio, para uma pessoa, quando está sem rumo. Para onde eu vou? Vou olhar para o norte, vai para lá. Então, irmãos, a palavra de Deus é que vai nos orientar na nossa caminhada. Vá por aqui. Olha, onde eu devo ir? É por aqui. A palavra dos Deus vai nos orientar. E como é que nós vamos entender e saber qual a orientação, qual o caminho a seguir, se nós não olharmos para a bússola? Nós precisamos olhar para a bússola, para nós nos orientarmos na nossa caminhada. E nós vamos ver agora outro ponto importante, irmãos. Ela não é só um desenvolvimento interno, ela produz frutos visíveis nas nossas vidas. Frutos visíveis. Eu, com meu olho, eu vou conseguir ver que o Lucas, que a Renata, que a Ana Paula, a Duda,
ela tem o Espírito Santo de Deus e busca uma vida de santidade. Com o quê? Com as atitudes. Ah, se essa atitude aí for só da boca para fora, eu vou ver. Não é? Às vezes você vê, né? Muitas das vezes, pessoas que falam, demonstram, mas não são. Mas aí é com Deus. Mas aquele que realmente tem o Espírito Santo de Deus, que busca uma vida de santidade, ele produz frutos e que são visíveis aos olhos humanos. Por exemplo, o fruto do amor se manifesta quando perdoamos alguém que nos ofendeu. Mesmo que isso seja um sacrifício difícil. Irmãos, o perdão não é fácil, não. Essa questão aqui, essa cesta aqui desses alimentos que estão aqui do fruto do Espírito aqui, amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? O que é longanimidade? Carlinhos? Mais largo, sim. Aí, quando fala da longanimidade, fala da paciência. Uma paciência longa. Tem hora que você tem que ter uma paciência e demonstrar essa paciência. Isso aí está dentro do cesto lá que nós recebemos, de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vai mais aí. Uma conta assim que não é fácil de fazer isso todo dia, né? Essa conta ainda mais é por dia. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, ser manso, ao extremo, domínio próprio. Irmãos, esse cesto aí com essas características, com esses frutos que o Espírito Santo de Deus desenvolve em nossas vidas, isso tem que ser visíveis. Aí você fala, não, tem fruta aqui que é facinho, né? Amar. Se alegra, alegria. Bom, não é ficar igual um palhaço sorrindo toda hora, não, né? Alegria não é essa, não. Paz. Tem uns que são mais difíceis, que nós temos que ir buscando. O domínio próprio, então, ele é uma atitude que ela é bem abrangente, que ela tem que ser manifestada em quase, vamos dizer, em todas essas anteriores aqui, em que alguém te ofende, aí você vai demonstrar o amor, aí entra o domínio próprio, você vai manifestar o amor. Alguém que está te atazanando, você, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você vai, estou com vontade de virar, né, dar um soco, não, mas Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso tem que ser visível em nossas vidas, nós que buscamos uma vida de santidade, nesse processo, isso tem que ser visto em nossas vidas, irmãos. Não da boca para fora, porque da boca para fora, como eu falei, às vezes é fácil andar na rua aí, com a Bíblia, às vezes, debaixo do braço, até que o pastor falou que ultimamente ninguém está querendo andar com a Bíblia mais debaixo do braço, né? Você é crente, você está com a Bíblia debaixo do braço? Aí fala, não, está no celular. Não está debaixo do braço mais não. Mas tem que ser algo que nós deixamos resplandecer, algo que vejam em nós. Terça-feira, o Lucas até falou assim, pai, você é crente? Dá uma massageada lá dentro, falou, glória a Deus. Perguntou, eu sou crente, né? Então, algo que eu fiz, que a pessoa percebeu, não ser diferente. Glória a Deus por isso, irmão. E assim que tem que ser. No trânsito, você está dentro do carro, um cara chega e te fecha, ele não sabe que você é crente, a não ser se tiver um adesivo lá, né? Propriedade um adesivo, né? Propriedade de Deus, foi Deus que me deu.
o desenhozinho da sarça presbiteriana, oh, esse é crente. Se não tiver lá, o cara te fecha, você vai, não manifesta a santidade, não manifesta o fruto do Espírito Santo na sua vida ali, e solta um anticonstitucionalissimamente, um palavrão, e no momento em que você poderia ter exercitado ali a sua longanimidade, a sua mansidão, você, na hora que era para mim desenvolver, que agora, e demonstrar o fruto do Espírito que está na minha vida, eu chutei o balde. Isso acontece conosco. Mas isso tem que ser algo visível. Você faça isso naturalmente e não forçadamente. Não, irmãos. Isso naturalmente. Alguém te dá um troco errado no caixa do supermercado, talvez já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Não, filho, você dá uma nota de 50, a pessoa te devolve a nota de 50 e o troco ainda. Não, filho, não, isso aqui é seu, isso não é meu, não. Obrigado. Você poderia, dançou, filho, ganhei meu dia, 50. Esse seria um comportamento? Nesse momento que você, não, isso, o que é meu, o seu, não vou defraudar você, não vou deixar que você tome um prejuízo. Isso é um exemplo. Mas o nosso dia a dia tem que ser condizente com a nossa vida que nós estamos propondo para nós, na nossa preparação para alcançarmos o céu, para a nossa preparação de um dia chegarmos na presença de Deus, quando o céu se abrir, Cristo descendo diante das nuvens para buscar a sua igreja. Neste momento, nós, com a nossa vida de santificação, o nosso processo que nós viemos desde quando fomos alcançados pelo sangue de Cristo, nós agora temos que entender que isso tem que ser dia a dia em nossas vidas. Embora que nós lutemos com o pecado, a santificação nos direciona então para esse dia, irmãos, para que seremos plenamente conformados à imagem de Cristo, livres de toda imperfeição, naquele momento, quando estivermos subindo. E essa esperança futura, irmãos, que deve nos motivar no hoje, a esperança e a expectativa desse dia, quando ele acontecer, não sei se é amanhã, se é hoje à noite, antes do culto, pode até ser antes, vou para o culto. Não, estou indo para o céu. Jesus está voltando, você está achando que você vai ir para o culto, você está indo para o céu, não sei. O céu está abrindo, trovão acontecendo, trombetas, Deus descendo, Jesus descendo, os anjos, e você crescendo na asinha, não sei como é que vai ser, não. E você está subindo, mas pode ser daqui a 100 anos, quando eu tiver com meus 155 anos, aí, ouviu misericórdia ali, não sei, vai que nós vamos ficar para a semente, né? Não, irmão, nós que fazemos exercício aí uma vez por semana, aí, na academia, exercitando ali, o corpite aqui chega a 150. Não sei que dia será, mas o dia quando isso acontecer, nós temos que estar preparados. E como nós vamos nos preparar para este momento, irmãos? Vida de santificação. Eu não, me manda o site lá para me ver onde que é que tem. Irmãos, então nós temos que nos atentarmos para isso, irmãos, que essa expectativa futura que deve nos incentivarmos a ter essa vida de santidade na presença do Senhor, irmãos. Esse desejo de que isso seja uma realidade, que isso vai ser uma realidade em nossa vida, amém? Nós devemos buscar esse dia a dia, essa busca de aperfeiçoamento, cada dia mais nos parecermos com Cristo. Hoje não. Talvez amanhã não, mas talvez. Essa busca, irmãos, tem que ser constante em nossas vidas. Concluindo, irmãos, a santificação é uma obra graciosa, ou seja,
é um presente, graça, presente. Então, a santificação é uma obra graciosa de Deus em nossas vidas, que nos leva do momento da justificação até a glorificação. Então, esse processo, irmãos, em que Cristo nos justificou ali na cruz, até estarmos com Ele na glória, esse caminho a percorrer se chama santificação. E nós temos, então, que nos atentarmos com esse período. Qual que é o tamanho desse período? Tem que ser com esse pensamento de busca, de melhora, de santificação. Amanhã eu quero ser um crente melhor do que eu sou hoje. É isso que nós olhamos. E como então nós vamos conseguir isso? Tem 4 pontos aqui que nós vamos ver. 5. Primeiro, pratique. Nós temos que praticar então a santificação. Exige uma vigilância diária. Reserve tempo regular para refletir sobre as suas ações, pensamentos, motivações. Pergunte a si mesmo, você e Deus. Agora, quando você chegar em casa, como é que estão as minhas escolhas, Senhor? Você pode fazer essa reflexão, de ver como que está sendo a sua vida diária diante de Deus, se a sua conduta diante de Deus está sendo uma vida que realmente está sendo uma vida de busca de santidade na presença do Senhor, que as suas atitudes estão sendo para isso. Se não, comece a buscar, comece a praticar essas atitudes que nós colocamos, leitura da palavra, oração, comunhão, vida de humildade, vida de perseverança, para que você alcance essa vida de santificação. Além de praticar, confie na graça de Deus. Não dependa só da sua força. Irmãos, nós, das nossas forças só, nós não vamos conseguir. É o que nós vimos, que Deus nos dá, mas Deus nos proporciona e nos condiciona através do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos confiar em Deus, que nós vamos conseguir, porque Deus vai nos ajudar. Busque fortalecer, então, sua vida espiritual. Então, como dissemos, com oração, leitura da palavra. Viva em comunidade. Mais outra vez, outra atitude. Viva em comunidade com os irmãos. Vamos buscar o estar na presença de Deus juntamente com os irmãos aqui na igreja, irmão. Isso é importante. Vamos nos omitir com relação a isso. Esse momento aqui é importante para nossas vidas. Pratique os frutos do Espírito na sua vida diária. Vamos buscar, então, oportunidades para demonstrar mais amor, mais paciência, mais bondade em nossas vidas diárias, na nossa vida cotidiana, no trabalho, em casa. Vamos buscar essa busca de podermos conseguir, então, colocar a nossa vida dentro dessa forma que possamos conseguir refletir os frutos do Espírito em nossas vidas.